Pronto, estamos. Ah, lá, estamos no ar, que delícia! Tem alguém acompanhando aí no Facebook? Boa noite. Deixa eu ver se os meninos estão acompanhando no Facebook. Come- Começou. Começou Que assim, Nivanda. bom! Ai, que Vai dar bom, que certinho. bom, que bom. Começou certinho. Os meninos estão Que bom. acompanhando aqui. Ai, que bom. Que bom. Nossa, hoje que contribuição. Foi maravilhoso. Era um sonho meu fazer isso, sabe? E é bom porque você tem o tempo que Olha, você você consegue quiser. até por. Eu não imaginei, entende? Porque no Facebook ele não vai dar, né? Porque é 1 hora fechado no Facebook. E Uhum. aqui, dessa forma, que bom. E posso até acompanhar os comentários aqui. É, Vamos com evoluindo certeza. sempre, né? Com Que certeza, bom. você ainda pode acompanhar. E a gente ainda tem Nossa, aqui o private chat. Qualquer problema, a gente conversa por ele. isso mesmo. Nossa. E ele estava me explicando de criar os banners, né? Uhum. Não fiz ainda. Olá, já estamos quase na hora, né? Já já vamos começar. Quase na hora. Vamos começar. Faltam só 4 minutinhos. Eba! Você Aqui sabe, no meu. Rosmeire, que no Florescendo Ser a gente pode compartilhar Sim. vídeos, a gente pode compartilhar várias coisas É, nas nossas lives, né? Isso que é bacana. então, o Toniel estava me explicando hoje de manhã que, inclusive, os PowerPoint, você pode fazer PowerPoint. Eu achei interessante, Nivana, porque eu tenho alguns PowerPoint de constelação e eu não sabia como fazer, porque eu quero, né, eu fiz uma reunião com o pessoal, mas eu fiz através do Zoom e ele não me dá essa oportunidade. E Sim, aqui ele dá essa oportunidade de compartilhar também os PowerPoints. Isso é muito importante para as meninas. Vai é agregar inclusive, muito. inclusive você agora sendo quando você for nossa convidada, é legal então você pode colocar o que você quiser de ilustração. Olha que legal. Você coloca foto, ainda dá para você ir passando o seu contato embaixo, sabe? Sim. É Nossa. bem bacana. Fazer uma aula especial com o Toniel. É. Hoje nós dois estávamos que nem o cão e o gato, um fugindo do horário. Foi Ai, interessante. você tá onde? Que cidade mesmo, Eu Cleusmei? salto de Pirapora. Salto de Salto de Pirapora, que é Pirapora. perto de Sorocaba, é isso? Pertinho de Sorocaba, 10 quilômetros de Sorocaba. Ah, certo, E a certo. estrada é super boa, né? É duplicada agora, então é uma facilidade muito grande da gente estar junto. Ah, que delícia. É, bem pertinho, é isso mesmo. Pertinho, assim. Aqui É, virou uma avenida, né? Praticamente. Tem muito condomínio, então, mas muito lindo. Hoje nós vamos ter algumas professoras acompanhando, sabe? olha que legal. É porque eu passei o contato para elas, enviei via WhatsApp, Uhum. que foi um trabalho bonito, né, de contação de história que vocês fazem, você florescendo ser, né, a equipe É, esse toda. trabalho é isso mesmo, esse trabalho é, aqui nessa pandemia que foi mudando, né? Sim, Fui mas abrindo mais esse trabalho agora, eu né? achei assim ótimo. Eu falo para o pessoal que eu não tenho nada a reclamar dessa pandemia.
Eu só tenho a agradecer. Você vê, hoje eu não imaginei, né, que fosse tanta contribuição assim. Porque vocês estão sendo uma contribuição. Nós estamos na 19ª live, né? E Olha que vocês, maravilha. então, são 19 profissionais hoje que passam por aqui. E divulgando seu trabalho, seu contato, né? Trazendo sua experiência de vida, a sua formação. E tem agregado muito, muito mesmo. Eu só tenho a agradecer. E ampliou muito aqui também para o espaço, para as pessoas, né? Essa divulgação toda. E hoje, mais do que nunca, não só a presença sua, né? Mas a contribuição do Teniel foi fantástica. Eu vi assim, eu via que nem esse patinho aí, eu dizia, mas como que eu vou conseguir fazer isso, né? Quando que eu vou aprender? Olha, aprendi hoje. Aprendeu hoje. Ai, que Aí os delícia. meninos chegaram, eu falei para eles, olha, vamos aprender, entrar numa nova plataforma, os dois. Mas essa eu não conheço, chefe. Eles me chamam de chefe, sabe, Nilvana, por causa do movimento escoteiro. Ah, sei. Foram 18 anos de movimento escoteiro, né? Então eles não Olha que perderam legal. ainda, nenhum deles, né? E eu também não gosto, não. Eu acho bonito esse respeito, essa coisa bonita aí. E você foi chefe Eu escoteiro, é falei, isso? vamos aprender juntos hoje. Vamos aprender. Que Foi beleza. 18 anos. Uau! Eu tenho dois 18 sobrinhos anos. que foram escoteiros e Uhum, a Gabi, que é a uhum. minha filha mais nova também, que Ai, foi escoteira. É foi muito desde legal. novinho? É, Foi desde não, ela foi lobinho e depois foi o segundo, né? Que já é escoteiro mesmo, né? novinho, escoteiro, e não É, foi ela para começou sempre. como lobinho e Foi foi no escoteira. fim. Aí depois o pessoal mudou, eles ficavam aqui perto de casa, eles tiveram Uhum, que mudar, e aí ela se afastou, porque adolescente já é mais difícil, né? sim, Vamos começar, sim, olá? sim, sim. Vamos. Já tem 5 pessoas aí. O Opa! pessoal não está comentando, né? Vamos ver se o pessoal entra, comenta, né? Vamos lá. Gente, vamos iniciar a nossa live de hoje com a querida Nivanda Maria. Nivanda está aqui já. Hoje ela está me dando uma aula fantástica, não só da. Eu tenho certeza, né, que vai ser essa live, mas antecipadamente, como eu digo sempre para vocês, a tecnologia é um desafio. E hoje eu tive um grande desafio, uma grande aprendizado, tanto com ela como com o esposo dela, o Toniel, que eu tenho uma gratidão enorme. E vamos apresentar a Nivanda Maria. Quem é a Nivanda? A Nivanda Maria é atriz com especialização em narração de história, mestre em reiki, facilitadora de barras de artes, terapeuta floral. Atualmente, ela desenvolve o projeto O Poder das Histórias. Como as histórias podem contribuir nas diferentes profissões. Nivanda Maria, seja bem-vinda, querida. Ai, que Toda delícia! sua essa live. Gratidão. Você é uma linda. Obrigada, Guilsmeire. Boa noite a todos. Pois é, Guilsmeire, eu sou atriz já há muitos anos, e aí, além do teatro, comecei uma época, na verdade, a narração de histórias entrou na minha vida um pouco de uma forma diferente. Primeiro, eu me formei em atriz, né? Eu comecei no teatro, e logo no início da carreira como atriz, eu comecei a trabalhar em rádio. Eu fui locutora, fui radioatriz durante algum tempo. Nessa época, existia um projeto da Gessi Lever,
que era de Uhum. fazer radionovelas, mas não como as radionovelas antigas, radionovelas com jovens atores na época. Então, eram jovens Sim. atores e a gente fazia as radionovelas e elas eram enviadas para o Brasil inteiro, só não nas capitais. E aí eu Uhum. comecei a ter um outro contato com a palavra, que foi o contato através do texto radiofônico, né? Onde eu já não tinha mais o corpo, a expressão corporal, como eu tinha no teatro. Aí, depois de um tempo, eu também tive um desafio que foi, na verdade, uma encomenda que o SESC fez, isso em 1995, que o SESC Uhum. encomendou que nós fizéssemos uma narração de histórias, porque eles Sim. queriam a obra completa do Érico Veríssimo para crianças. Para fazer um Oh, espetáculo ia ser muito difícil, né? sim. Então, a gente começou a estudar essa técnica. Comecei a estudar, 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 aí não parei mais, não parei mais com os estudos e até hoje continuo estudando, né? A narração Uhum. de histórias é algo realmente encantador, aí chegou numa época que eu resolvi, eu trabalhava numa escola, meu grande forte nesse processo todo é a área de educação por escolha mesmo. Olha. Escolhi dar aulas de teatro, além de trabalhar além dos palcos, eu escolhi dar aulas de teatro e escolhi trabalhar com narração de histórias também em escola. E eu dei aula durante 13 anos numa escola Uhum. de narração de histórias. E aí eu contava cada semana uma história diferente. Já pensou? Já Quantas imaginei. Que histórias? delícia! Quantas Como histórias? isso agrega para a criança, né, Muito, Nivanda? muito. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei nesse trabalho, eu Hum. comecei a buscar, na verdade, por que, que é tão importante contar histórias. Eu queria Uhum. algo a mais, porque dizer que uma história faz bem ao coração, legal, faz mesmo. Faz bem para a gente ficar mais leve, faz. Deixa o ambiente melhor, deixa, mas eu queria saber o que é que Uhum. muda efetivamente na vida de alguém. Uhum. Essa criança, que mudança que ela vai sentir? E aí fui fazer especialização em narração de histórias, para poder estudar como é que a palavra pode determinar a nossa vida, como as histórias determinam a formação da personalidade, e por aí foi. E aí eu estou Uhum. agora, continuei com os meus trabalhos nas terapias, né? Sou mestre em Reiki já há muitos anos, sou terapeuta floral, sou facilitadora de barras, e aí as histórias me ajudam muito, viu? As histórias me ajudam muito para exercer minha profissão dentro das Uhum. técnicas e das terapias. E aí, agora, nessa pandemia, Guilsmeire, eu escolhi, pensei assim, puxa, como seria falar de narração de histórias não só para educadores? Porque eu trabalho com educadores já há 10 anos. Depois que eu fiz a minha especialização, eu comecei a trabalhar com Uhum. formação de educadores, né? Nivanda, E aí eu falei, como seria fazer para qualquer pessoa que quiser aprender? E aí foi maravilhoso, né? Porque as pessoas podem sim. viver essa experiência da narração de histórias e agregar isso na sua vida, né? Sim. Nivanda, nós estamos aqui na nossa live com várias pessoas lindas. Nós estamos com a Daniela Ferraz, que trabalha com crianças, né? Ela é professora e ela está trabalhando atualmente com a educação humanizada. Olha que lindo, né? Ouvindo você através da contação de histórias, nós temos aqui a Maria Clara Albuquerque, ela é chefe escoteira, presidente do grupo escoteiro hoje. E esse trabalho de contação de história para os lobinhos, que são as crianças, né, de 7 a 11 Sim, anos, olha que bonito, né? Temos a Neuza, que gosta muito também da questão da contação de histórias. E nós temos várias pessoas aqui lindas. A Mara, que chegou agora, né? Está te dando uma boa noite. E seja bem-vindo todos, né?
Muito, Nossa muito live bem-vindo. aqui está muito linda, um novo formato hoje. Aprendendo. Isso mesmo. Como é você aplicar a contação de histórias dentro de uma empresa? Pois é. Fala Eu para mim. posso te contar uma experiência maravilhosa que eu tive, que foi trabalhar com narração de histórias, num treinamento dentro de uma grande empresa. O que é que essa empresa fez? Ela passou para nós, para minha companhia, né? Passou os 5 pilares fundamentais da empresa. E aí o trabalho que eu fiz foi pesquisar histórias que pudessem conter alguma contribuição para esses pilares. Então, por exemplo, eles falaram muito de relacionamento, de chefia, de coordenação e sobre a clareza da comunicação. Aí, o que é que eu consegui encontrar uma história, e aí eu fiz uma adaptação, eu reescrevi com os nomes dentro dos termos que a empresa gostaria, mas era uma história, é um conto tradicional, que fala sobre uma família que ia viajar, e que o pai só dizia, nós não vamos parar por nada. Quando ele dizia, nós não vamos parar por nada, a família passa por uma série de intercorrências, cai o chapéu do pai da família, cai a comida no chão e a família não para, porque o pai disse, não vamos parar por nada. Então, quanto que uma comunicação que não estiver clara, o quanto que ela compromete um trabalho, né? Então, numa empresa dá para se trabalhar isso com muita criatividade. O legal que é, eu gosto muito de trabalhar com a literatura, né, Diosmeire? Com a obra publicada. Eu acho muito legal trabalhar com a literatura. Você estava dizendo da Daniela, da escola humanizada, da educação humanizada. Quando eu comecei a dar aula de teatro, eu dei aula na escola da filha do Paulo Freire, do educador Paulo Freire. E aí foi um grande início para mim, né? Conhecê-lo, inclusive, foi uma coisa maravilhosa. E a partir daí eu comecei a aprender muita coisa. Tanto é que toda a minha abordagem na área de educação é freiriana, né? Como eu digo, é embasada em Paulo Freire, que é uma ótica humanizada, né? E aí eu vejo o Paulo Freire sempre dizia assim, olha, é muito importante que o seu aluno, que o seu ouvinte saiba de onde você tirou essa inspiração, de onde você tirou essa ideia. Então, acho sempre muito importante, ao fazer uma narração de histórias, eu sempre mostro para o meu público de onde eu tirei aquela história. Que eu acho que até é uma forma de incentivar a leitura também, né? Para que o meu ouvinte possa ir até a fonte. Sim, Mas é ele tem isso. uma referência, né? Exatamente. Em empresas é possível você fazer em treinamentos. Ele tem uma referência. É isso mesmo. Em empresas é isso, dá para você trabalhar tranquilamente com treinamentos, dá para você trabalhar. Se você tem essa habilidade, né, da narração de histórias, se você estudou para isso, é o que eu sempre digo. Se você tem os instrumentos, as ferramentas a partir do estudo, você vai ter condições de escolher melhor uma história, vai ter condições de entender o que é que o seu público requer, porque não é qualquer história para qualquer pessoa, né? Não adianta eu chegar, por exemplo, para crianças pequenas e apresentar uma história complexa, por exemplo, que eles não podem entender nem as palavras que eu coloco. Então, eu vou trabalhando exatamente isso nos cursos de formação. Qual é a história para o meu ouvinte? Que público que eu quero atender? E aí também, qual é a performance que eu, como narrador, tenho para poder enriquecer essa história, né?
Então, essas técnicas todas que a gente trabalha. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, chega em qualquer lugar onde você tenha relacionamento, você pode usar uma história. Os africanos, os griots, que são os grandes sábios africanos, se você tem uma briga com alguém, Deusmeire, e vai conversar com o griot, ele não vai dizer você está certo ou você está errada. Ele vai te contar uma história. Uhum. E cada um vai pegar da história aquilo que lhe convier. Interessante, né? Oh, sim, sim. Ele assimila a parte que mais faz sentido a ele, né? Exatamente. E isso agrega muito. Exatamente. Que não adianta nada você chegar e... Eu acho Quantas palavras vazias. Não faça isso, não. Se eu não me entender, por que eu não posso fazer isso, né? que você tem que falar não faça, mas você tem que explicar o porquê não, né? Claro. Eu acho que através da criação de histórias, você chega muito mais à criança, você envolve-a no que a gente chamava no movimento escoteiro, é um fundo de cena, né? Você trabalha um fundo de cena, vai Sim. agregando conhecimentos a eles. Isso forma-se o que a gente chama em constelação, mais tarde o script de vida, né? Onde eles trazem aquele personagem daquela história que agregou tanto e o que fez sentido na vida dele. A gente trabalha esse lado também Exatamente. nas constelações. É muito bonito. É que constelações você tem as histórias como um belo instrumento, não é verdade? Não é? Sim, sim. Eu vejo, por exemplo, o que é que eu digo? Qual é a diferença Sim. de você, numa narração de histórias, você vai se identificar numa história, você vai ter um personagem que vai dizer aquilo que você sempre quis dizer e nunca teve coragem, não é? Você vai ter não é? Você vai ter um Como? personagem que acaba É? retratando, no caso da criança, por exemplo, né, Gilsmeire? Eu sempre digo assim, como é importante a gente trazer para a criança todas as coisas. Não adianta dizer que o lobo é bom. Não, gente, o lobo não é bom, ele é um lobo mau. E ele é um lobo mau, e é importante que a criança tenha contato com isso, até para que ela acalme os sentimentos que ela tem e não consegue nomear. Não é? Sim. Aí ela Então, começa a nomear com mais tranquilidade. Ela sabe exatamente o que é o bom, o ruim, o mal, né? exatamente. E o amoroso. Faz essas diferenças. Incrível. É isso mesmo. E através de uma história você apresenta temas, apresenta questionamentos, reflexões com leveza, né? Isso que é o mais legal. O Rubem Alves, Guilherme, ele fala muito Sim. sobre os diferentes e as diferenças, né? Então, ele coloca várias histórias que você pode colocar para uma criança. Por exemplo, uma criança com dificuldade de adaptação, uma criança que tem alguma limitação física. Uhum. Então, o Rubem Alves tem uma coleção chamada Histórias para Pequenos e Grandes, aonde ele trabalha essa questão dos diferentes, das diferenças. E ele coloca Uhum. sentimentos, ele diz assim, Guilherme, a criança não tem um mundo cor-de-rosa. A criança sofre. E o adulto acha que na criança está tudo resolvido. Não! A criança precisa de ajuda para entender alguns sentimentos, para entender que às vezes o pai vai embora e não volta, não é? Para entender a dificuldade de se adaptar num novo grupo. E aí o Rubem Alves tem várias histórias
que ele apresenta sobre isso. Então, por exemplo, uma criança que tem uma limitação física, ele tem uma história chamada Porquinha do Rabo Esticadinho. Todos os porquinhos têm o rabo enroladinho e ela tem o rabo esticadinho. E aí, quando ela começa a crescer, ela começa a ver que todos olham para ela. E a mãe pergunta, por que você quer ter um rabo enroladinho? E ela diz, porque é dolorido ser diferente. E aí ela passa todo um processo de aventuras até conseguir superar e descobrir valores nela tão importantes que as pessoas se esquecem que o rabo dela é esticadinho. Olha que lindo. E isso acontece no dia a dia, né, Nivanda? Não é só com a porquinha do rabinho esticadinho. Não. Acontece com todos os seres humanos, né? Se você levar para a constelação, o Bert vai dizer assim que é a ovelha negra da família. Olha que interessante, né? E tem a historinha da ovelhinha, né? Então, a ovelha negra da família, ela nunca é a ovelha negra, ela é aquela que vem para o sistema para, na realidade, fazer uma cura do sistema, mostrar o que precisa ser mostrado e os emaranhados que estão ali. Então, através da história, você pode levar as pessoas a esse autoconhecimento. Vou fazer o curso de contação de história contigo. Já tem uma aluna aqui. Já tem uma aluna aqui. Que maravilha, que maravilha. Já tem uma aluna. Que bom, que bom. Nossa, a Neuza está dizendo aqui. Olha, Nivanda, um comentário bonito. A Neuza Maria está dizendo, nossa, está passando um filme, a minha primeira professora nos alfabetizou, narrando histórias inesquecíveis. Olha que lindo. Não é? Que lindo, Neuza, que lindo. Por isso que eu digo que eu dou muito valor, por isso que eu digo que eu dou muito valor para essa questão da gente ter umas histórias, não é? Histórias que preencham a nossa vida, não é? É muito importante um contador de histórias fazer um trabalho de permitir que a imaginação da criança aflore, permitir que a imaginação da criança se sobressaia, né? Esse que é o mais legal, eu acho. É isso que é muito bacana. E a vida seria bem mais leve se a gente passasse a contar histórias, né? E aí a gente saía da reclamação, da mimetização, da tristeza, né? Você ia para essa criança maravilhosa contando histórias. Exatamente. Olha, exatamente. A Sônia Maria Pereira de Oliveira, ela tem um netinho lindo, né? O João, e ela diz que histórias é muito importante para as crianças. E realmente, as histórias são muito importantes para as crianças, né, Nivanda? Sim. Olha, para você ter uma ideia, Deusmeri, eu viu, Sônia também, né, que está comentando isso. Nos estudos, eu comecei a avançar, por exemplo, na questão dos contos de fadas. A importância dos contos de fadas na formação da personalidade, o quanto que eles são importantes para as crianças. Eu tenho 2 filhas, e quando a minha segunda filha começou uma fase de não entendimento, de sem saber muito bem quem ela era, de questionamento, estava bem perdidinha mesmo. Eu lembro que ela fazia terapia, ela faz ainda, mas fazia terapia, e aí o terapeuta virou para mim e falou assim, aproveite e conte histórias para ela. Conte os contos de fadas originais. O que são os contos de fadas originais? Que não são os contos da Disney, não são os contos do cinema, mas são as obras literárias que deram origem
a todas as outras versões que a gente vai conhecendo. E foi fantástico isso. Foi maravilhoso, muito, muito bom. Então, a história para criança ajuda muito, muito, muito. Desenvolve, né? Eu acho que desenvolve a comunicação, desenvolve a questão da criança que é muito tímida. Com a contação de história, ela vai ter uma nova perspectiva. Elas, muitas vezes, ao falar, ela tem vergonha. Então, quando você vem contando histórias, como é leve, né? Fica leve. É, fica muito leve. Eu vejo, Guilherme, você imagine, contando histórias durante 13 anos para as crianças na escola, a cada semana uma história diferente, então tem muita história para contar, né? Desse universo das crianças. E Sim. Aí eu vejo, por exemplo, tá contando uma vez uma história e uma criança chegou para mim e falou: Nivanda, tem uma mulher que fala na minha cabeça. Aí eu pensei, bom, eu não sou psicóloga. O que é que eu tenho que fazer? Acolher. Acolher a colocação dela e procurar orientação, né? Aí eu fui com ela, conversei, olha, e se a gente fosse dividir, será que essa pessoa pode nos ajudar? Que era a psicóloga da escola. Fomos conversar com a psicóloga foi super ponta firme, e no final a psicóloga falou assim para mim, Wanda, ela precisa, seria muito bom para ela um projeto, um trabalho, onde ela pudesse entrar em contato com o medo que ela está sentindo. Aí eu fiz um projeto só de monstros, contando histórias só de medo. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A cada semana uma história diferente, um ilustrador diferente. E aí, quando chegou no final, é muito legal para quem trabalha com educação, fica uma dica aqui. Se você vai trabalhar um tema delicado, como o tema do medo, o tema do monstro, é muito legal que a criança possa personificar isso depois. Que ela possa desenhar, que ela possa dar uma forma para esse monstro. Para que ela entenda que esta criação do monstro está nela. Ela é a criadora disso. Então, ela pode fazer o monstro como ela quiser. Olha que interessante, né? E depois desse processo, Guilherme, foi maravilhoso. Então, Nivanda. Tá vendo? Nós temos aqui a fala da Neuza novamente, né? E olha, ela disse assim, que a professora dizia que o lobo era mau mesmo, tanto que me lembro, mas o lobo ficou para mim um vulto e descobri numa dinâmica que o meu medo tenha relação com esse lobo, numa dinâmica de constelação, né? Então, olha, o pessoal tá amando aqui. Tá amando realmente. As histórias, né? Scripts da vida, né? Como pode curar, inclusive, o ser humano, né, dos seus medos, das suas raivas, dos seus sentimentos, né? Eu sempre Todos comento. Os sentimentos disfuncionais que ele traz, e que são bons. Existe a história da Sherazade, né? Que eu sempre começo. A história da Sherazade, né, Guilherme? Que é uma história que, na verdade, a Sherazade é o exemplo do quanto as histórias podem mudar a vida de alguém, não é? Porque o marido da Sherazade, não sei se você sabe a história, né? Que era o rei Sheriar. Não conheço. O rei Sheriar foi traído pela mulher. E então ele decidiu se vingar, querendo matar todas as mulheres. E aí ele se casava com as mulheres e após a noite de núpcias ele as matava.
A Sherazade era filha do vizir, que seria o grande assessor do rei. E um dia ela diz: eu quero me casar com o rei, porque eu quero tentar mudar isso. O pai fica muito preocupado, né? Como fazer isso? E aí, o que acontece? Ela acaba convencendo o pai que a única saída seria levar com ela a irmã mais nova. O plano dela ela se casou com o rei, levou a irmã mais nova para o castelo. Aí o que acontece? O rei, na hora em que ele, teoricamente, já iria preparar as coisas para matar a Sherazade, a irmã pede que a Sherazade conte uma última história. A Sherazade começa a contar a história e para no momento mais envolvente da história. E diz: se o senhor permitir, eu continuo a história amanhã. E é claro que o rei queria saber o final da história. E é assim que a Sherazade contou 1001 histórias durante 1001 noites. Ao final das 1001 noites, o rei Sheriar diz a Sherazade: eu te devo a maior gratidão. Você me ensinou o poder do perdão. Sim. Olha, é emocionante até, né? Não é? É através de histórias que ele chegou à conclusão que o perdão é muito lindo. Porque a Você vê Sherazade como passou. envolve. E a Sherazade passou para ele todas as histórias, as metáforas e histórias que falavam sobre o perdão. Microfone? E que trabalho profundo, né, de lapidação. Não Que é? trabalho profundo, né? A lapidação que existe. Sim, muito bonito. O Toniel está trabalhando aí no computador? Não, eu pedi para ele, você está me ouvindo bem ou você prefere que eu coloque o microfone? Não, eu estou te ouvindo bem. É? Ah, então tá bom. Eu Meninos, estão falei para ouvindo ele. bem? Tá ótimo. Ah, então tá bom. Não, o pessoal está dizendo que tá bom. Então tá bom. Tá? O pessoal está aqui dizendo que está ótimo. Né? O Dan, nosso amigo do Florescendo C, está aqui também. Né? E ele diz que adora todo esse trabalho. Temos muitos coraçõezinhos enviando a você aqui. Gratidão. Muitos coraçõezinhos mesmo. Nivanda, qual case que você tem que poderia passar para o pessoal, para todas as pessoas lindas que estão nos acompanhando, e as outras que também que virão depois, né? Porque esse vídeo eu quero levar para o YouTube, o canal do YouTube, essa live. Seria como uma criança, você já contou da sua menina, que é um caso muito lindo, né? Eu acho que, assim, com muita congruência, quando você fala de si próprio, né? Aquilo que você viveu, que as suas células viveram, Sim. né? Os sentimentos aí tem um grau a mais, até da confiabilidade de todos nós, nesse trabalho maravilhoso seu. Com crianças de escola, qual seria um case mais que te marcou mais? Olha, eu posso dar 2 exemplos, que, na verdade, poderia até dar mais.
Por exemplo, Eu ia falar. olha, por exemplo, eu vou falar um trabalho. Uma vez eu fiz uma história chamada Fofinho. Essa história do Fofinho é sobre um pintinho que nasceu e não sabia quem ele era, porque ele nasceu nessas incubadeiras aí, né? Ele não sabia quem ele era. E aí ele começa a procurar quem ele é. Aí ele encontra um pato, e o pato fala, eu sou um pato, e ele diz, eu também. E ele pergunta para o pato, o que você faz? O pato fala, eu sei nadar. E o pintinho diz, eu também. Ainda bem que a mamãe pata conseguiu salvá-lo, porque ele quase morreu afogado. E aí ele vai passando por vários desafios. O meu objetivo ao escolher essa história era trazer para as crianças de infantil que estavam iniciando um novo ano letivo, que a gente, no começo de um ano, numa escola, você tem o quê? A dúvida de quem eu sou. Agora eu estou longe da minha mãe, estou longe de casa, no infantil, né? Eu não sei quem serão meus amigos, não sei quem são essas mulheres que são as professoras, o lugar é diferente. Então, a criança vive uma busca muito grande, né? E uma necessidade de pertencimento. Aí, o que acontece? O Fofinho passa por várias aventuras, até que ele não se identifica com nada, ele já está muito triste, e ele vê uma galinha se aproximando. Aí ele chega para a galinha e fala, o que você é? E ela diz, eu sou uma galinha. Ele estava tão cansado que ele não falou que ele também era. Ele só perguntou, o que é que você faz? E ela disse, eu cuido de pintinhos. E ele diz, e o que é um pintinho? E a galinha fala, você é um pintinho. Ele diz, então você vai cuidar de mim? Olha. E ela diz, com muito prazer. Essa história linda, que é uma história infantil, essa história linda, o que aconteceu? Mobilizou tanto as crianças que a escola escolheu montar um galinheiro. Compraram um galo e uma galinha. E montaram um galinheiro lá no fundo lá da escola. Olha que bárbaro o trabalho que as professoras fizeram. Todas as educadoras fizeram um trabalho infantil, onde as crianças puderam entender o que era a votação, porque elas foram votar qual seria o nome do galo, qual seria o nome da galinha. Eles discutiram o que é uma família, qual é o papel do pai, qual é o papel da mamãe, galha, galinha. Eles discutiram a adoção, porque o pintinho foi adotado pela galinha. E eles discutiram, fizeram gráficos estatísticos para as crianças. Como? Mostrando qual foi o nome mais votado, qual foi o nome menos votado, em gráficos de estatística. Então, uma história deu origem a um projeto. E é um sistema, né? Eles entenderam que era um sistema familiar, inclusive. Olha que Não lindo. é? Sim. Mivanda, Então é isso. Pode falar. Nós temos o César Costa, que é um professor também, um grande amigo. Ele disse que certa vez estava em sala de aula abordando o tema felicidade. Então contei para eles a alegria da minha filha quando lhe contava histórias para dormir. Daí alguns alunos me perguntaram, mas professor, isso é verdade? Eu afirmei que sim. E eles ficaram surpresos por sempre desejaram, olha só que lindo, né? Ouvir histórias e não ouviram. Então, estimulei principalmente os meninos a realizar os sonhos e conte histórias para seus filhos, irmãozinhos,
e ficaram empolgados. Na aula seguinte, tive de contar uma história para eles. Deu para ver o brilho no olho daqueles adolescentes. Olha que lindo! Que E o lindo! César trabalha numa área, numa escola, um bairro de Sorocaba, né? Que às vezes encontra alguns desafios, como todo professor, Sim, e ele claro. contando histórias, o quanto trouxe para essas crianças o sentimento de que eu pertenço a esse mundo, né? E normalmente isso faz parte da minha vida, né? Essas Exatamente. fazem parte. E dá até um projeto, como você realmente fez. Dá para ser um projeto enorme, lindo, nossa, maravilhoso. Dá para você avançar nisso, né? Onde, por exemplo, é muito legal. Eu fiz um projeto, uma época, dando aula já para o ensino médio, onde eu dei um curso de narração de histórias para os alunos do ensino médio contarem histórias para o infantil, Que bonito. né? Porque os alunos do ensino médio era uma turma bem desafiadora, que achava que não queria mais nada com a escola, porque achava que já tinha completado o seu ciclo ali na escola, né? E disse, bom, então vamos ver se realmente já acabou, né? Uhum. Então, começamos a trabalhar isso. Com outro grupo de alunos, por exemplo, eu fiz um trabalho de circo, então eles eram os palhaços que se apresentavam para o infantil. Então é isso, quer dizer, dá para Criar. você criar, dá para você criar, e eu garanto que tendo os instrumentos, sabendo criar, aí você vai ficar muito mais seguro, né? Porque você sabe que história escolher, como contar, como encaminhar essas questões, né? Isso que é o mais bacana. Como fazer na hora que uma vez eu estava contando uma história, Guilsmeire, que era uma história super. Era um conto popular, na velha receita, vamos dizer assim, dentro dos contos populares, que é meio saltimbancos, né? Sim. Que todos juntos somos fortes. Então, era um animal que ia procurar resolver um problema dele, e ele vai juntando, se torna amigo de outros animais, e cada um, o macaco tem agilidade, o outro, a galinha tem o bico, e cada animal ajuda esse animal a conquistar o seu objetivo. E eu estava lá no meio da história, é um conto brasileiro, na verdade, um conto resgatado pelo Silvio Romero, se chama O Pinto Pelado, esse conto. Eu não esqueci mais, porque eu estava contando a história, e às vezes a criança tem umas reações muito estranhas. Eu sempre digo, quando eu trabalho com educadores principalmente, não ignora a reação da criança. Ela está querendo dizer alguma coisa. Às vezes você está contando uma história e a criança faz assim, oi, eu estou de meia nova. É porque aquele momento da história, pode ser alguma coisa que ela não está conseguindo lidar. Ou um gatilho, pode ser? Exatamente, Guilsmeire, como um Será que gatilho. não despertou algum gatilho aí Exatamente. que pode ser trabalhado? Exatamente. E eu, por exemplo, tem criança que tem mais dificuldade em entender o que está acontecendo com ela. Por isso que a criança pede várias vezes, conta de novo, conta de novo, conta de novo, para ela tentar entender o processo que a história está despertando nela. Porque nós, adultos, achamos que quando conhecemos uma história, essa história eu já sei, não, essa história eu já conheço, né? E a criança não, a criança sabe que ela é um ser, que o ser humano é um ser em constante transformação. Mas eu sei que eu contei essa história do pinto pelado para encerrar isso, e um menino virou e falou para mim, do nada, meu pai bate na minha mãe. E era um menino de 4 anos de idade. Veja que interessante isso. Olha o que é que despertou nessa criança. Que oportunidade que ela teve de trabalhar essas questões. Claro, de novo, o meu papel foi acolher.
acolher, dizer para ele, fazer uma proposta, o que ele achava da gente conversar melhor sobre isso, assim que todo mundo fosse embora, que não teria mais barulho, que a gente podia conversar só os dois, que podia ser bacana. Conversamos, eu encaminhei o menino para que a psicóloga encaminhasse a questão dele, né? Um lugar para cada coisa em seu lugar, né? Seu lugar. Mas a história teve essa possibilidade, né? Dele se abrir. Dele se abrir. Deu a oportunidade dele se abrir, de você conseguir trabalhar. Exatamente. É o que nós estávamos falando no início. Falou no início. A história que traz a questão da comunicação. E ele, por metáforas, ele se comunicou de uma forma tão tranquila que ele chegou e disse: papai bate na mamãe. Ele se sentiu seguro, ele se sentiu acolhido, isso é maravilhoso, né? Sim, porque ele se achou naquele momento que ele foi acolhido, que ele pertencia a todo aquele trabalho, né? E que ele Exatamente. estava seguro que ele poderia se abrir. Olha aqui, que lindo, né? O Toniel está dizendo que a Nivanda está com o curso O Poder das Histórias. E o pessoal pode se inscrever, né, Nivanda? Na verdade, então, esse curso surgiu agora na época da pandemia, eu tive 2 experiências, né? Fazendo curso para pessoas que não são educadores, né? Mas eu acho que o mais legal, Gilsmeire, meu grande foco, sabe qual é? Eu digo assim, a gente está vivendo num mundo que é um mundo onde as pessoas não estão valorizando tanto o conhecimento, mas sim a opinião. Então, as pessoas dão muitas opiniões, né? E eu acho assim, será que a gente não pode compartilhar um pouco mais de conhecimento? Não é? É o que você está fazendo, o que os outros profissionais, né, fizeram, o que os próximos farão, é compartilhar. Essa foi realmente a minha ideia. Compartilhar o conhecimento de vocês. Exatamente, Gilsmeire. Compartilhar a experiência, a vivência de vocês. Exatamente. Porque através do conhecimento, você amplia. Você pode atingir inúmeras pessoas, uma infinidade de pessoas. Com os meios de comunicação hoje, tão fácil. Você vê, nós estamos aqui, nós podemos nos comunicar com o Japão, as meninas podem entrar aqui, fica à vontade, do mundo todo. Então, amplia muito. Então, essa forma de você trazer o conhecimento, e junto com o conhecimento vem sempre a experiência, né? A vivência. Porque você não adquire esse conhecimento de um dia para outro. São anos, né? Passos, caminhadas, e junto com o conhecimento essa experiência. Né? Olha os cases de sucesso que você relatou, as histórias bonitas, que trazem, assim, até uma certa emoção para nós. É mesmo, Gilsmeire. Eu acho que o bacana é isso, assim, o legal é você não ficar na hora de pegar uma história, ficar só no achismo, né? Ah, eu acho que isso é legal. Não, você vai ter, é você estudar para ter técnicas, para saber como que eu posso usar a palavra com responsabilidade, né? Porque a palavra é a mediadora do homem com o mundo. O quanto a Ruth Rocha diz uma coisa que eu acho linda, que a palavra sai da boca da gente, entra pelos ouvidos do outro. Porque, na verdade, onde é que eu existo? Eu existo no ouvido de quem está me ouvindo.
Eu existo no coração de quem está me ouvindo, de quem está me vendo. Então, é isso que é importante, quando a gente se apropria disso. Olha que legal eu poder contar uma história como ela é. Eu não quero, Diosmeire, que as pessoas, ao ouvirem uma história, lembrem de mim. Eu quero que elas lembrem da história. E aí tem uma série de questões que eu coloco na minha forma de ver as coisas. Eu coloco, assim, a possibilidade sempre de trabalhar a palavra. Eu não preciso fazer um passarinho aqui para dizer, olha, era uma vez um passarinho, era uma vez um cavalinho, e fazer os objetos e fazer os bonecos. Não. Como seria se eu dissesse para você, Diosmeire, era uma vez um passarinho? Com certeza você vai imaginar um passarinho, não vai? Sim, sim. Que cor é o seu passarinho? Ele é azul. Tá vendo? Eu pensei o canarinho amarelo, o outro pode pensar um papagaio, o outro pode pensar um tucano, não é? Olha que legal, né? O legal, eu digo que quando a gente lê um livro, quando a gente ouve uma história, é que a gente acende o nosso fogo criador. A gente dá forma para os personagens que a gente está vendo, que a gente está lendo, que a gente está ouvindo, né? Isso é o mais bacana. Você dá forma, você viaja nessa história, né? Você sente ela, você faz parte dela, você é um dos personagens. Quando você lê um livro, quantas vezes você está dentro do livro e você diz assim, nossa, mas isso daqui praticamente sou eu, né? Vivendo essa história, vivendo essas emoções, não é assim mesmo? Que a gente lê os livros e já vai montando na cabecinha, né? Os personagens, É verdade. Esse imaginando, é o até a poder da história. vestimenta, muitas vezes. E olha, eu digo para você, Guilherme, o poder das histórias, que é esse trabalho, foi realmente de pesquisar, assim, de que forma que uma história pode ser boa para um advogado, né? Como pode ser boa para um educador, como pode ser boa para um psicólogo, para um terapeuta, né? Porque, na verdade, a história, ela trabalha, ela oferece de uma forma muito versátil vários temas, né? Eu fiz um trabalho, por exemplo, sobre direitos humanos no Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. E esse trabalho foi falar assim, de que forma que eu posso motivar o surgimento, impulsionar com a minha palavra o surgimento de cidadãos críticos trabalhando as bases dos direitos humanos. Igualdade, respeito e liberdade. Não é? Vale lindo, né? Eu me fico imaginando aqui, Miranda, indo para a área do direito, o advogado que faz um júri com esse conhecimento, com essas técnicas, o quanto agrega no júri. Não Agora é? veio para mim, já comecei a desenhar o júri. A gente, sim. Não é? Quando você vai para o tribunal para fazer a defesa, sim, eu acho que traria, assim, agregaria muito. E seria uma forma de você trazer o processo tão volumoso, muitas vezes, ao conhecimento bem tranquilo, bem suave, e que o pessoal pudesse entender, não o linguajar jurídico, né? Que a gente usa muito, eu usava, né? A gente trazia esse linguajar jurídico
mas para o pessoal, principalmente do júri, há um entendimento mais fácil, mais leve. É. Não, aqui eu já comecei a imaginar, eu já estou Você sabe que eu dei um exemplo, viajando aqui. eu vou mandar para você depois uma fábula resgatada pelo Ítalo Calvino, né? Ítalo Calvino, que fez as fábulas italianas, e ele tem um livro chamado As Memórias do Mundo. E ele resgata, você falou da ovelha negra, ele resgata um conto que se chama A Ovelha Ranhosa, que tem o mesmo sentido de ovelha negra, né? Eu fico imaginando isso sob a ótica do direito, por exemplo. Eu vou resumidamente contar para você. Era uma vez um lugar onde todos eram ladrões. Todos eram ladrões. Ser ladrão era a cultura do lugar. E era assim: à noite, todos saíam das suas casas para roubar o seu vizinho. Quando ele chegava em casa com as coisas do vizinho, a sua casa estava vazia, porque o outro vizinho já o havia roubado. Certo? E muda-se para esse lugar um homem que não quer roubar. Então ele não sai à noite. Aí o que acontece? Os ladrões chegam na casa deste homem e a luz está acesa. Aí eles não podem entrar. O ladrão que deveria roubar este homem vai para casa de mãos vazias. E chega em casa e não encontra nada. Porque ele não pôde roubar. O que acontece? Eles vão conversar com o homem dizendo que ele deve sair de casa. O homem diz, mas eu escolhi não roubar. Aí o homem sai de casa para cooperar com os outros e vai para a beira do rio. Só que quando ele chega em casa à noite, ele não tem mais nada. Porque ele foi roubado. O que acontece? Quem deveria ser roubado pelo homem começou a acumular mais bens, porque não teve sua casa roubada. Não é? E nessa história, o que vai acontecendo? Vão surgindo, ao invés de todos serem ladrões, alguns começam a ficar mais ricos. E outros vão ficando mais pobres. Por quê? Porque tiveram a casa roubada, mas não poderiam roubar a casa do homem porque já não tem mais nada. O que acontece nessa história? Surgem, ao invés de ladrões, ricos e pobres. Os mais ricos resolvem mandar os pobres roubarem por eles, porque eles não querem mais se preocupar com isso. Ao mesmo tempo em que os mais ricos resolvem contratar alguns pobres para vigiarem a casa deles enquanto eles saem para passear. Aí surge a polícia. Então, nesta comunidade onde viviam vários ladrões, existem agora ricos, pobres e policiais. Isto é o conto. O homem que escolheu não ser ladrão morreu de fome. E essa é a história desta cidade, da ovelha ranhosa. Olha que loucura, o quanto tem material para você conversar sobre isso, Diosneire. Sim! Não é? Sim, aqui eu fiquei imaginando que você estava falando. Eu já imaginei que esse senhor criou um sistema totalmente diferente, conseguiu fazer a divisão de classes sociais, né? Como ovelha negra, que seria o caso, ele mostrou para todos que existe diferença, que pode fazer diferente. Nossa, é muito profundo. Não é? Eu disse, olha, eu fico imaginando quem tivesse, e é muito interessante, eu fiquei curiosa por isso, depois eu pesquisei, existe um professor que dá, acho que é no Rio Grande do Sul, ele dá aula de filosofia do direito, e ele usou essa história.
para estudar sobre como as leis são elaboradas, não é? Uhum. Sim, porque aí ele criou um sistema de legislação, até de punições e tudo mais, né? Não é? Foi a forma com que veio para essa comunidade, a diferença que ele fez dentro da comunidade. E aí a gente pode ver a diferença que nós fazemos dentro da nossa comunidade, conforme atuamos nas diferenças que nós, a forma que criamos, né? Sim. E até você percebe o bom, o mal, o justo, o não, sentimentos que aí também surgiram. Isso mesmo. Muito profundo, né? Olha, o Lucas está dizendo que é muito interessante essa história. Tem diversos pontos de vista para ser analisados, com certeza. Não é? Quantos ainda, né, Nivanda? E esse é o poder da Quantos? história, né? É você, ela despertar em quem está ouvindo. E olha que eu não contei essa história, eu só comentei essa história. Mas é você despertar em quem ouve uma história Sim, como essa, quantas reflexões, não é? sim. Inúmeras. É, E você pode também trazer essa história para dentro da escola, para dentro da indústria. Eu vejo assim, eu gostaria realmente de uma hora levar uma história dessa para dentro das indústrias. Trabalhar com o pessoal, eu acho que deveria ser fantástico. Eu é. fico imaginando, Livanda, realmente fico imaginando quando você pode, através da história, trazer o departamento pessoal, a produção, né? Falar sobre o estoque. Nossa, você trabalha Não é? E eu acho que como o você. mais legal é isso, é que o contador, eu sempre acho que o narrador, o papel do narrador é trazer a história, né? Não é julgar a história. Eu acho que aí é que está, é todo mundo poder refletir sobre isso, né? Muito Isso bem. é mais bacana. Eu Sim. sempre digo que a criança não lembra da história da Chapeuzinho Vermelho, que fica na nossa memória, por exemplo, não é que a mãe da Chapeuzinho falou para ela não ir pelo bosque. O que fica na nossa memória foi que foi uma aventura incrível, né? Que aventura incrível que ela viveu de encontrar um lobo, que aventura incrível. E aquele lobo deitado fazendo a voz da vovó, é isso que fica na nossa memória. Fica o lúdico, né? Fica Fica a lúdico, aventura. fica lúdico, sim. Fica aventura, fica as imagens que vão surgindo, e aí são as imagens que muitas vezes você tem dentro de você, é o caso do menininho, né, que você contou, que ele se expressou Sim, algo tão profundo e particular dele, e trouxe à tona tudo para poder ser tratado, curado, né? Cada um, como a gente diz, né? Cada um no seu quadrado, cuidando, né? Da parte. Não é assim que os meninos falam, cada um no seu quadrado. é isso aí. Então, dá para encaminhar, mas é muito, muito perfeito. Nossa. Ivanda, amei as suas histórias. Nós Obrigada, vamos com Gilcinho. 8 horas, 20 horas e 3 minutinhos, né? Vamos deixar um gostinho de quero mais para todo mundo, fazer como a menina lá da história, deixar o pessoal sempre com esse gostinho de quero mais. É uma Isso. gratidão imensa pela sua participação, pelo seu conhecimento, sua vivência, trazendo toda essa experiência sua para todos nós. A gratidão a Daniel, né? Toniel está aí divulgando o Florescendo Ser também,
Eu acho que é muito importante divulgar esse trabalho que você faz, Nilanda. Eu sou apaixonada pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né? Esse trabalho que vocês dois fazem, o casal em si, é aquilo que o Beck disse, sempre seguindo juntos. E esse seguir juntos, fazendo juntos, criando juntos, é tão importante, traz tanta, eu acho que não só leveza, mas essa cumplicidade que vai para o resto da vida. Né? É muito importante. E que eu florescendo ser cada vez mais florido. Traga cada vez mais flores, como vocês estão fazendo para todos nós. Vocês têm, só me deixa saber, né? Vocês fazem live que dias da semana? Pelo Florescendo Ser, nós temos as segundas-feiras, ao meio-dia. Às quintas-feiras, ao meio-dia, a gente sempre tem um convidado, e a Guiosmeire será uma das nossas convidadas do próximo mês. E a gente busca sempre trazer, o Florescendo Ser, na verdade, é uma oficina de ideias ligadas às terapias de bem-estar. Então, a gente tem a cada semana uma pessoa de uma área completamente diferente. A gente já teve psicanalistas, neurocientistas, a gente teve pessoal do xamanismo, da massagem tântrica, enfim, várias áreas. E às quintas-feiras ao meio-dia. Nas quartas-feiras, amanhã, por exemplo, tem o Brindando com Histórias, que é de que forma que a gente pode brindar, significa trazer saúde, trazer alegria com histórias. Então, Brindando com Histórias, sempre tem um convidado também. Semana passada foi uma psicóloga falando dos contos de fadas, amanhã é uma escritora, que é a Eliana Martins, que vai conversar com a gente sobre o poder da literatura na nossa vida. A semana que vem é uma educadora, enfim, aí tem toda semana. E é isso, e às segundas-feiras à noite tem a yoga online também. E você está tá ministrando cursos também de contação de histórias? Esse curso, ele é um curso, a pessoa precisaria entrar no canal O Poder das Histórias, que é o nome do projeto e do curso, para poder acompanhar as agendas, né? Que a gente já teve alguns e agora a gente vai fazer outras datas. Mas é isso, O Poder das Histórias é esse curso para qualquer pessoa que queira saborear uma boa história e que acredite que a história pode ser um delicioso caminho. Com certeza. Gratidão, Nilanda. Obrigada, eu só preciso da ajuda do Toniel, como eu faço para salvar ele aqui. O Toniel, agora, cadê o Toniel? Acho que ele está te ouvindo, ele deve estar te respondendo por aí, eu acredito. Não tá? Como que eu faço para salvar? Ou ele vem aqui. Aí a gente conversa aí. Você pode só sair, podemos nos despedir do seu público, você sai e a gente continua conversando aqui. Então, tá bom. Tá gente, bom? Gratidão, beijos, estamos encerrando. Gratidão. É só sair daqui. Ela saiu. Pronto. Voltou. Pronto. Cadê o Toniel? Agora preciso finalizar. Ainda está ao vivo? Ela tem que sair no encerrar em cima lá. Você tem que sair no mesmo lugar onde você colocou o Go Live. Aquele vermelhinho em cima à direita. Tá. Encerrar a transmissão. Isso.